Boa noite, gente. Vamos resolver alguns exercícios sobre resistores, tá? Como eu disse, exercício simples. Então, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP, uma diferença de potencial de 220 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 4 A. Com base nisso, calcule a resistência elétrica desse resistor. Então, no vídeo anterior, eu expliquei as duas leis de Ohm. Então, uma está relacionada com o cálculo da resistência elétrica e outra está relacionada com o cálculo também da resistência elétrica, só que envolvida com o comprimento, a área e a temperatura também do material, ou a resistividade, que é uma característica dos materiais. Que eu falei que era constante, né, que não variava, mas varia. E eu corrigi também no próprio vídeo, quase que a canetinha. Mas vamos lá. Primeiro passo é escrever os valores. Então, U é igual a 220 volts. E a corrente elétrica é de 4 amperes. Qual que é a equação da primeira lei de Ohm, da resistência elétrica? R é igual a U sobre I. Então, R é igual a 220 dividido por 4. Então, R vai ser igual a 55. 55 feio, né? Ah, finalmente, agora sim. 55 ohm. Poxa, eu tô com preguiça de escrever ohm. Pronto. Não corrigi também. Não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Corrigiu aqui? Tá normal. Gente, observem o seguinte. O que significa 55 ohm? O que significa esse resultado? Fisicamente falando, a gente calculou a parte matemática, beleza. 220 dividido por 4 é 55. Só que nós temos uma grandeza física aqui, tá? Que é o ohm. Onde é que eu quero chegar? Quando a gente calcula a velocidade, 3 metros por segundo, o que significa 3 metros por segundo? Significa que o corpo ele percorreu 3 metros em 1 segundo. O que significa 55 ohms? Qual é a relação entre ohm e a diferença de potencial e a minha corrente elétrica? Esses 55 ohms significa que o meu resistor ele gera uma queda de potencial de 55 volts para cada ampere que passa por ele. Entenderam? Então, a física ela não é apenas a parte da matemática, mas também da interpretação. Então, eu particularmente eu consideraria certo se o meu aluno tivesse efetuado a divisão errada, apesar de que é um absurdo, mas ele tivesse justificado lá o que significa o ohm, certo? Então, a parte física ele conseguiu entender, o problema dele é matemática. Tá? Apesar de que a física ela utiliza bastante a matemática, mas entender os conceitos físicos para mim é mais fundamental do que acertar o número, o valor. Porque se o aluno acerta o valor, mas não sabe para que serve aquilo, o que significa aquilo, qual o significado em alguma tecnologia, em algum aparelho eletrônico, então ele não entendeu e eu fracassei como professor. Agora a letra B. A corrente que passará por ele ao reduzirmos a tensão para 127 volts. Então ele quer saber agora a corrente para uma resistência de 55 volts. Então iremos utilizar de novo R. R é igual a U sobre I. Então o I eu troco, né, o R pelo I. Então I vai ser igual a U sobre R. Então I vai ser igual U é 127 dividido por R, que é 55. Então, I vai ser igual a 2,3 ampere. Beleza? Então, essa foi a primeira atividade. Eu vou colocar a próxima. Então, a questão número 8 ela diz o seguinte. Um resistor ôhmico, submetido a uma diferença de potencial de 220 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 4 A. Vamos anotar primeiro os dados? Diferença de potencial U,
que é 220 volts. Ai, corrente elétrica, vai espirrar, de 4 amperes. Com base nessas informações, calcule a resistividade do material do fio condutor em unidades do SI, sabendo que ele tem 45 centímetros de comprimento e 1,5 milímetro quadrado de espessura. Então, se ele quer resistividade, ele não quer a resistência. Lembrem-se, resistência é o meu R, resistividade é o meu Rho, ok? Que é uma característica do material e que é ele que vai estar variando. Aliás, não precisa, né? Acabei me acostumando a ficar pegando a borracha. Bem, o comprimento dele é de 45 centímetros. Eu tenho que converter isso aqui para metros, que é 0,45 metros. Milímetro quadrado, que é a área, eu vou ter que converter para metros quadrados, que vai dar 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Sim, ficou um pouco mais embaixo. Pronto, metros. A equação que a gente vai utilizar será R igual a L sobre A vezes o meu Rho, certo? Só que eu não tenho uma resistência. Só que a gente acabou de ver qual que é a equação da resistência. R é igual a U sobre o meu I. Eu vou substituir esse U sobre o meu I aqui no meu R. Então eu vou ficar com o quê? U sobre o I é igual a L sobre o A vezes o meu Rho. Eu não quero saber quem é o meu Rho, então eu irei substituí-lo, ou eu irei isolá-lo. Rho vai ser igual. O L sobre o A passa para o outro lado invertido. Então, U sobre o I vezes A sobre o L. Então, Rho vai ser igual. Substituindo os meus valores, vocês podem fazer de outra maneira também. Vocês podem descobrir primeiro a resistividade, aí só substituir o valor ali no meu R. Eu estou fazendo pela substituição certinho. U é 220. O ampere é 4, corrente elétrica. A área é 1,5 vezes 10 na menos 6, dividido pelo comprimento, que é 0,45. Então aqui, ó, a gente fez o cálculo anteriormente. Aqui vai dar 55, tá? E aí o resultado final vai dar 1,83 vezes 10 elevado a menos 4 ohm. Oh, cara, eu não gosto de fazer esses símbolos. Esses não, esse, né? Até que ficou bonitinho. Ohm vezes o meu metro, tá? Mas, professor, é diferente da resistência? Sim, resistência é só ohm, resistividade é ohm por metro. Ou ohm vezes o meu metro. E aí, se vocês tiverem na dificuldade qual é a unidade de medida, é só vocês pensarem no seguinte. Vejamos bem. Vamos pegar isso daqui. Ou vou arrastar para cá. Então, Rho vai ser igual a U sobre o I é volts sobre ampere, né? Só que a gente sabe que é ohm. Então, ohm vezes área é metro quadrado, comprimento é metro. Então, bambam, a gente para então para metro, ohm metro, tá? Essa é a unidade. Vamos fazer o próximo exercício. Vamos ver essa questão aqui. O grafeno é um material formado por uma única camada de átomos de carbono agrupados na forma de hexágonos, como uma colmeia. Ele é um excelente condutor de eletricidade e de calor e é tão resistente quanto o diamante. Caraca. Os pesquisadores Guy, não sei o que, receberam o prêmio Nobel, blá blá blá, dane-se. A resistividade. Quer dizer, perdão, né? Por que eu me irritei por causa disso? A resistividade elétrica do grafeno à temperatura ambiente é Rho é igual a 1. Eu vou colocar 10 elevado a menos 8. É a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 8. Ou. Nossa senhora, que coisa ridícula. Mas aceitável. Ou metro.
é menor que o dos materiais condutores metálicos, como o prata e o cobre. Suponha que os dois eletrodos são ligados por uma folha de grafeno de comprimento L de 1,4 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro, né? Metros. Há uma área de seção transversal, então A, de 70 nanômetro quadrado. Então é 70 vezes 10 a menos 9 metro quadrado. E que uma corrente I de 40 microampere. Está parecendo um 7, né? 40, pronto. 40 microampere, 10 na menos 6 ampere. Percorra pela folha. Qual é a diferença de potencial entre os eletrodos? Ok, vamos lá. Inclusive, eu tinha um professor na universidade, não sei se eu posso falar o nome dele, né? Mas a área de estudo dele era o grafeno. O cara tem 3 PhD em física. Talvez ele faça o 4º PhD dele. Aí a área de estudo dele é grafeno. Puxa, é brabíssimo. Enfim. Ele não é daqui do Brasil, ele é lá do Líbano. Só que aí ele foi embora. Vejamos bem. Como que a gente vai fazer essa questão? Ó, ele quer saber a minha diferença de... Opa. Minha diferença de potencial. Então, se a gente utilizar a primeira lei de Ohm, a gente tem que R é igual a U sobre o meu I. Certo? Na verdade, não. Tá certo. É U sobre o I. Aí a equação da segunda lei de Ohm é R igual a L sobre A ρ. Então eu tenho um L, eu tenho um A, tenho um ρ, eu tenho um I. Eu vou substituir o mesmo passo a passo da questão anterior. Vou substituir esse U sobre o I no meu R. U sobre o I vai ser igual a L sobre A ρ. O I que está dividido, ele passa multiplicando. Então, U vai ser igual a L sobre A ρI. Pronto, agora eu só substituo os meus valores. Eu vou fazer aqui em cima. Cara, pior que a minha imagem ela ficou bem em cima, né? Será que na outra questão eu fiz isso também? Pronto. Ou eu posso só simplesmente diminuir, né? Enfim, desculpa aí. É porque eu já estou acostumado a usar a câmera bem aqui no cantinho. Bem aqui, né? No cantinho. Enfim. Substituindo os valores, U vai ser igual a L. Quem é meu L? Que é 1, né? 1,4... O analfabeto está escrevendo. 1,4 vezes 10 na menos 6, L, A. 70 vezes 10 na menos 9, vezes o meu ρ, que é 10 elevado a menos 8, vezes a minha corrente, que é 40 vezes 10 na menos 6. Quanta potência, né? Quanto que vai dar essa brincadeira aqui? Vai dar 8 vezes 10 na menos 12 volts. E esse daqui é o meu resultado, certo? Então, vamos partir para a próxima questão. Vejamos essa questão. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1000 ohms quando a pele está molhada até 100.000 ohms quando a pele está seca. Uma pessoa descalça lavando a sua casa com água, vai lavar a casa com mais do que? Enfim, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica de em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima da corrente elétrica
que passou pelo corpo da pessoa. Então aqui a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm. Então R vai ser igual a U sobre I. Então a resistência a gente já tem para um corpo molhado 1000 ohms e para um seco 100 mil ohms. Então, como a mulher estava lavando a casa, lavando a água, então a nossa resistência é de 1000 ohms. Então essa daqui é a resistência que a gente vai utilizar. A diferença de potencial é esse daqui, então é só dividir. 120 mil por 120 por 1000. Então, é 1000? É 1000. 1000? Eu utilizei errado aqui. Eu utilizei 100 mil. Mas não tem problema não. Ó, I vai ser igual a U sobre o meu R. Então, I vai ser igual a U, que é 120, dividido por 1000. Então, I, eu utilizei 100 mil no meu. É um macaco, né? I vai ser igual a 0,12 ampere. Ou, nesse caso, I vai ser igual a 120 miliampere. Isso aqui é o suficiente para matar, tá? Então é a letra B, 120 miliampere. Vamos fazer a outra questão. Putz, tem mais quantas questões para fazer? Tô com preguiça, cara. Eu não vou mentir, não, ó. Ah, só tem mais um. Tá, então a gente faz a última. E aí a última questão desse vídeo aqui é essa daqui, né? Questão do Enem. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. Isso daqui para mim é um absurdo, cara. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento de 0,5 nanômetro. Então, anotando os dados, é o comprimento? Comprimento de 0,5 vezes 10 a menos 9 metros. Cadê? Ah, tá. A seção reta... Boiei. A seção reta de um átomo de cobre é de 0,5 nanômetro quadrado. Graças a Deus está tudo já convertido. Então a área é 0,5. 0,05 vezes 10 dá menos 9 metro quadrado. E uma resistividade de 17 ohms. Nanômetro. Então a resistência aqui ela vai para 10 na menos 9 também. Aqui vezes 10 na menos 9 ohm. Ok? Não é a resistência, Felipe, o macacão imundo. Isso daqui é o meu Rho, é a resistividade. Tá? Eu quero saber justamente quem é a minha resistência. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Então, nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de quanto? Aí a gente vai fazer agora. Deixa eu só passar uma reta aqui. Pronto. Então, se eu tenho o Rho, o A e o L, a gente vai utilizar a segunda lei de Ohm. Então, L sobre A, Rho. Substituindo tudo, eu vou possuir o quê? L é 0,5 vezes 10 na menos 9, não precisa da unidade de medida, dividido por 0,05 vezes 10 na menos 9, vezes 17 vezes 10 na menos, tudo na menos 9, né? Então aqui ó, bambam, vai para o escambau. No fim das contas, a minha resistência, deixa eu colocar aqui, né? A minha resistência ela vai ser igual a 170 ohms. Opa.
Então, nesse caso, é a minha letra E. Ok? Então, só que aqui tem um seguinte. Ô, professor, eu não sei se você é um completo imbecil ou se você é um completo idiota. Porque se a gente for fazer a divisão aqui, né? Eu vou ter o quê? Meio, 10 vezes 17 vezes 10 dá menos 9. Então, R vai ser igual a 170 vezes 10 na menos 9 ohm. Como é que o senhor fala que é 170? Porque aqui já está tudo em nano, tá? É tanto que aqui, utilizando... não, né? Mas está falando aqui, ó, 1 nanofio, utilizando as aproximações, então esse 10 na menos 9 a gente não considera, tá bom? Opa, pera aí. Mas tem a letra A aqui. Olha só, é 170 nano-ohms. Não é letra E, não. Por que eu falei a letra E? Porque a própria questão do livro, ela falou que é letra E. Olha, marca aqui. É letra A, tá? É 170 nano-ohms. Então, resistência 170 nano-ohms. Olha só, o pessoal errou. Olha, eu já vou passar isso daí para a empresa que fez essa questão. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? No vídeo de hoje. E até a próxima. Falou!